Olá, meus amores, paz do Senhor, boa tarde, tudo bom? A Tirene hoje tá assim meio, já viram, né? Tudo de chapéu, mas é só pra ficar um pouquinho diferente, tá bom? Um cheiro no coração, vamos passar a nossa lição 10 bem rapidinho, né? Pra nós colocar a nossa revista em dias. Primeiro eu quero mandar um beijo aqui para todos vocês, um abraço, tá certo? E dizer que eu tô com muita saudade de vocês, tá certo? Quando você for assistir esse vídeo, você já pega a sua revista e senta com a revistinha e vai acompanhar o vídeo com a revista na mão, revista e Bíblia, tá certo? Antes de nós iniciar, o que nós vamos fazer? Fazer o quê? Falar com o Papai do Céu. Vamos lá, querido Deus, querido Senhor, muito obrigada por mais um dia, Senhor, que Tu nos deste, por mais uma segunda-feira. Deus, obrigado pelo papai e a mamãe, obrigado pela comidinha, vestir, calçar. Obrigado, Senhor, pelos livramentos, pelo Teu cuidado. Obrigado pela minha família, pelo ar que respiro. Obrigado pela minha saúde, por tudo que eu tenho. Querido Deus, entra na minha mente e no meu coração para que eu venha ouvir a Tua palavra, guardar e praticar. Fica conosco hoje e sempre. Amém. Pronto, bem rapidinho nós vamos passar a nossa lição, que é para o vídeo não ficar grande. A Tirene vai ficar assim mesmo de chapéu, tá certo? Hoje a Tirene não tá muito legal, você já percebeu, né? Mandei uns vídeos aí no grupo, mas vamos lá, tá certo? A nossa lição que nós vamos estudar é a lição de número 10, que fala um lugar onde Deus cura. Lição de número 10, um lugar onde Deus cura. O memorizando se encontra em Jeremias capítulo 17 e versículo 14. Versículo 14, a parte A. Jeremias 17, 14 e a parte A. Cura-me, Senhor, e sararei. Salva-me e serei salvo. Você vai conferir na Bíblia, certo? A nossa base bíblica, aqui a Tirene acabou de ler memorizando, a nossa base bíblica está em Tiago, capítulo 5, versículo 14, 15 e 16. Tiago, que é no Antigo Testamento ou no Novo? É no Novo Testamento. Jeremias, que é a base do memorizando, é do Antigo Testamento. Tiago 5, 14, 15, 16 é no Novo Testamento, tá certo? Vamos aprender direitinho para ficar bem mais fácil de procurar. Então, você vai procurar a base bíblica em Tiago 5, 14, 15 e 16. A Tirene não vai ler todo porque vai ficar muito extenso o vídeo. E nós vamos passar logo para o Explorando as Escrituras, certo? O que é que a gente vai fazer? A gente vai estudar a nossa lição 10 e hoje está muito interessante a nossa lição, porque é a respeito da cura, tá certo? Então, assim, vamos lá de novo, o título da lição, um lugar onde Deus cura, e o memorizando, ó Senhor, cura-me e ficarei curado, que é Jeremias 17, 14, parte A, tá certo? Em rápidas palavras, nós vamos aqui tentar fazer o máximo que der para você aproveitar essa aula, tá certo? Explorando as Escrituras. No tempo em que Deus se revelou ao povo de Israel, o Senhor se declarou como Deus de cura. O Deus de cura, que o seu nome é Jeová Rafa, certo? Sempre que você ouvir, o Deus Jeová Rafa. Jeová Rafa, você se lembra, é o Deus que cura. Jeová Rafa significa o Deus que cura, tá certo? Então, sempre que você ouvir falar nas pregações, Jeová Rafa está aqui, o Deus que cura está aqui, tá certo? Lindo, né? Deus, ele tem muitos nomes que classificam o seu poder, tá certo? Então, Jeová Rafa é o Deus que cura. Nos evangelhos encontramos vários episódios em que Cristo realiza cura e milagres na vida de muitas pessoas, certo?
E nos dias atuais ele continua o mesmo, que cura todas as enfermidades. O Deus que operou no passado, meus amores, ele opera hoje, no presente, tá certo? Tem muitas pessoas doentes do coronavírus que Jesus está curando. Pessoas que estão doentes do câncer que Jesus ainda está curando. Pessoas que estão doentes da AIDS que Jesus ainda está curando. Porque Jesus não mudou. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E ele é onisciente, onipotente e onipresente. Né? Vocês sempre aprendem na escola sobre o que o nosso Deus é, tá certo? Então, ele tem poder de continuar curando todas as enfermidades. Tiago, irmão do Senhor, afirmou-se em um servo obediente. Tiago, irmão do Senhor, preste atenção. Tiago, irmão do Senhor, Tiago, irmão de Jesus, quando ele andava aqui na terra, tornou-se um servo obediente e dedicou sua vida a ensinar a palavra de Deus. Vocês lembram dos discípulos, né? Pedro, Tiago, João, lembra, né? Pronto. Então, Tiago, irmão do Senhor, tornou-se um servo obediente e dedicou a sua vida a ensinar a palavra de Deus. Na carta de Tiago, que você vai ler, que é a base bíblica, certo? Você vai encontrar essas passagens, tá certo? Então, assim, na carta de Tiago, está escrito para um grupo de judeus seguidores de Cristo. Tiago escreveu uma carta para um grupo de judeus que seguiam a Cristo. E ele ensinou a seguinte lição, para que os desejassem ser cristão. Dentre essas lições, ele fala sobre a cura. Tiago enviou a carta a um grupo de judeus. Ele falava o que Jesus fazia e falou sobre a cura. Olha, aqui está Tiago, certo? Esse de verde. Ele escreveu uma carta para esse grupo de judeus, explicando o que Jesus faz, tá certo? Então, assim, ao instruir, ou seja, ao ensinar, quando Tiago estava ensinando, ele pergunta se há alguém doente que, quando isso acontecer, deve se chamar os presbíteros ou líderes da igreja para orar e ungir com óleo, tá certo? Para orar, deixa eu te explicar. Quando tiver alguém doente na sua casa, o certo é você chamar o presbítero da igreja para ir na sua casa orar por ele e ungir com óleo, que é o que Tiago está nos ensinando e ensinando a esse grupo de pessoas. Ele está dizendo assim, olha, quando tiver alguém doente na casa de vocês, chame os presbíteros da igreja para ele ungir com óleo, orar e ungir com óleo, tá certo? Então, quando tiver alguém doente na sua casa, a primeira coisa a ser feita é chamar alguém para orar naquela pessoa que está doente, tá certo? Orar e ungir com o óleo da unção, que todos vocês sabem que tem aquele óleo, né, lá na igreja. Então, assim, além de ensinar que se deve orar com fé e ungir, tem que orar e ungir com óleo. Tiago falou uma coisa que devemos prestar bastante atenção. Ele disse que quando confessamos os nossos pecados e pedimos perdão e perdoamos, somos curados de toda doença. Meus amores, deixa eu te explicar uma coisa para vocês. Às vezes a gente ora pela uma pessoa que está doente e ela não fica boa, certo? Por quê? Por que, tia, que às vezes acontece? Primeiro, porque a gente tem que orar pedindo para Deus fazer a vontade dele na vida daquela pessoa. Se aquela pessoa não ficou bom com a oração, porque não é da vontade de Deus ela ficar boa logo com a oração. Mas Tiago diz que antes de a gente chamar alguém para orar pela gente, antes da gente receber a oração, a gente tem que confessar os nossos pecados, se arrepender dos nossos pecados para receber a oração. Tá certo? Então, assim, se você precisa de oração e tem alguma mágoa contra alguém, se você orar o dia e a noite, Deus não vai lhe responder, porque dentro do seu coração tem sujeira de mágoa, de pecado. Então, antes de você orar a Deus, você tem que pedir perdão a Deus
a Deus e a quem você tem mágoa, para que Deus possa ouvir a sua oração. É a partir do momento que você faz isso, você pede perdão a Deus e pede perdão à pessoa que você tem mágoa, aí você vai receber a cura, tá certo? Olha que lição maravilhosa que Tiago nos ensina. Se você tem raiva de alguém e você está doente, Jesus só vai lhe curar se você pedir perdão a Deus e aquela pessoa que você tem raiva dela. Aí você vai orar e Jesus vai lhe curar, tá certo? A ciência comprovou que algumas doenças são causadas por problemas emocionais. A Bíblia já havia orientado essa informação há mais de um milênio. Por quê, tio? Porque antes de nós ler essa passagem, antes da Bíblia ser escrita, Jesus já ensinava assim, que a gente tem que estar com a nossa alma, nosso coração puro para podermos receber a cura, tá certo? Então, sempre lembre. Outra lição muito interessante que Tiago ensina é que quando uma pessoa justificada ora, Deus responde. Tia, o que é uma pessoa justificada? É uma pessoa que pede perdão a Deus dos seus pecados, dos seus erros. Então, ela foi justificada, Deus perdoou ela, então ela se tornou uma pessoa justificada. Aí ela ora a Deus e Deus responde com o seu poder, realizando milagres e cura. Mas veja bem, somente os que são justificados podem ter esse direito? Você acha que sim? Não. Você sabe o que é ser justificado? É que nem a tia disse, é você errar, você pecar, e você se arrepender e pedir perdão a Deus e Jesus lhe perdoar. Aí você foi justificado por ele, tá certo? A pessoa justificada, quando recebe Jesus Cristo como seu Salvador e acredita em seu sacrifício e morte e ressurreição, isso é uma pessoa justificada, tá certo? Que ela era pecadora, desobediente, se arrependeu dos seus pecados, Jesus perdoou e ela tornou uma pessoa justificada. Tá certo? Porque ela acredita no sacrifício, morte e ressurreição. E que um dia Jesus voltará para buscar a sua igreja. Então, isso é uma pessoa justificada. Se você está justificado, isso significa que quando você ora, Deus ouve e se alegra em responder você. Tá certo? Nós somos justificados, meus amores. A Tirene é justificada por Jesus. Você, seu papai, sua mamãe, somos justificados. Então, sempre que oramos a Deus, se o nosso coração estiver limpo, Deus vai nos ouvir. Tá certo? Então, assim, a igreja é um lugar onde as pessoas justificadas se encontram para orar, adorar a Deus. Imagine uma multidão de pessoas justificadas orando com fé e seguindo as orientações do apóstolo Tiago. As maravilhas e curas podem acontecer, tá certo? Quando tem um grupo de pessoas orando no mesmo propósito. Tá vendo esse grupo de pessoas, meus amores? Elas estão todas unidas orando no mesmo propósito. Então, quando os irmãos da Lagoinha, da igreja da Lagoinha, se reúnem tudo no mesmo propósito e orar a Deus, Deus responde. Se o mundo inteiro se reunisse para orar de verdade para Jesus repreender o coronavírus e curar as pessoas do Covid-19, as pessoas seriam curadas. Mas, infelizmente, nem todo mundo quer orar, não é verdade? Então, eu pergunto para você, você já orou na sua casa? Todo dia você ora na sua casa? Você ora quando levanta, quando vai dormir, agradecendo a Deus pelo dia. E no outro dia de manhã, quando você levanta, você agradece a Deus porque passou a noite bem, porque amanheceu vivo? Então, se todas as pessoas orarem, Jesus vai nos responder. Saiba que para Deus não importa se a dor